Então o Evangelho de Lucas é considerado pelos eruditos, pelos conhecedores, como o melhor, o mais bem estruturado, mais bem elaborado e onde existem mais coisas, mais informações e também a maneira que foi escrito, uma maneira linda, é considerada uma obra quase que perfeita pelos entendidos. Eles admiram muito. Então o livro mais querido, mais amado e o livro mais elogiado por todos que têm um conhecimento sobre literatura. Tem o seu estilo literário, seu vocabulário e também o uso do grego. Tudo isso chama atenção pelo seu refinamento e também a sua historicidade. Nós vemos também que Lucas está aqui mostrando, provando que realmente Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador e que só através dele se encontra a salvação. Também Lucas mostra claramente a ação do Espírito Santo em Jesus primeiro como homem aqui na terra e depois a ação do Espírito Santo na igreja. Então, em Atos dos Apóstolos, que é aí a segunda parte dos seus escritos. Então, na primeira parte mostra Jesus, a ação do Espírito Santo em Jesus. Pode ver que lá ele diz assim: Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Nós podemos ver, por exemplo, também Jesus quando lê e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, citando Isaías. Então sempre Lucas liga aí uma ação do Espírito Santo através de Jesus no Evangelho. E depois em Atos dos Apóstolos ele vai mostrar claramente a ação do Espírito Santo. Podemos ver como exemplo Atos 1:8, né? Então dizendo que eles receberiam poder para pregar o Evangelho através da ação do Espírito Santo. E várias partes nós vamos ver então Lucas escrevendo em detalhes a ação do Espírito Santo e sempre citando. Ele cita claramente na recepção do batismo do Espírito Santo, por exemplo, as pessoas falarem línguas. Então ele fala claramente desse assunto. Então Lucas não apenas conta uma história, mas também ele desenvolve toda uma teologia, principalmente a teologia pentecostal, a teologia que fala do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, tanto através de Jesus como através da igreja. Parte 1, o terceiro evangelho. Tópico 1, autoria e data. Tópico 2, a obra. Tópico 3, os destinatários originais. Tópico 1, então, autoria e data. Lucas, o médico amado, como está em Colossenses 4,14, a quem é atribuída a autoria do terceiro evangelho, é citado no Novo Testamento 3 vezes. Todas as citações estão nas epístolas paulinas e são usadas no contexto do aprisionamento do apóstolo Paulo, Colossenses 4,14, Filemão 24, 2 Timóteo 4,11. Embora o autor do terceiro evangelho não se identifique pelo nome, isso não depõe contra a autoria lucana. Desde os seus primórdios, a igreja cristã atribui a Lucas a autoria do terceiro evangelho. A crítica contra a autoria de Lucas não tem conseguido apresentar argumentos sólidos para demover a igreja de sua posição. A erudição conservadora assegura que Lucas escreveu a sua obra, aproximadamente, no início dos anos 60 do primeiro século da era cristã. Então veja bem que acreditamos que a autoria do Evangelho de Lucas e também do livro de Atos dos Apóstolos, como está identificado, que foi então de Lucas. Lucas é citado aí 3 vezes no Novo Testamento, principalmente no seu relacionamento com o apóstolo Paulo. Então ele acompanhou o apóstolo Paulo. E também nós podemos ver que, como Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, e todos acreditam nisso, e lá no livro de Atos dos Apóstolos, ele diz que está continuando a escrever para o seu amigo Teófilo, a mesma pessoa que ele indica que está escrevendo o Evangelho. Então, quase ninguém, é muito difícil aparecer alguém que vá combater essa ideia, que vá dizer que não foi Lucas. Se aparecer alguém é porque não está fundamentado na palavra de Deus. A época, então existe muita confusão a respeito dessa época, mas
há quase já um consenso de que foi escrito entre 60 e 63. Vamos colocar aí 62 seria mais o ideal para nós localizarmos aí a escritura desse Evangelho de Lucas. Então, ano 62 depois de Cristo. Por que não pode ser depois de 70? Porque o ano 70 houve então a invasão do general Tito ali em Jerusalém, destruiu ali a cidade. E não está narrado nada disso no livro de Lucas. Alguns até acreditam que existe alguma coisa narrada no livro de Lucas sobre isso. Mas na verdade não tem nenhuma comprovação disso. Então tem que ser aí antes de 70. E também Lucas não tem alguma coisa escrita que existe assim muitos detalhes no livro de João, que foi o último a ser escrito. Então, se ele tivesse pego alguma coisa escrita por João, a gente saberia. Então veja só, tudo se nós olharmos direitinho, né, nós vamos ver. Nós vemos aí o Evangelho, depois Atos dos Apóstolos, já dá para saber mais ou menos a data. Então Lucas tinha que ser antes, porque Atos é depois de Lucas, do Evangelho de Lucas. Então, localizando aí direitinho essas datas, a mais provável é isso aí, 62 e 63 depois de Cristo. Tópico 2, a obra. Lucas era historiador e médico. Ele escreveu sua obra em 2 volumes, Lucas 1:1 a 4 e Atos 1:1 a 2. O terceiro Evangelho é a primeira parte desse trabalho e é uma narrativa da vida e obra de Jesus, enquanto os Atos dos Apóstolos compõem a segunda parte e narram o caminhar espiritual dos primeiros cristãos da igreja primitiva. Então Lucas, além de ser médico, então nós temos certeza que ele era o quê? Um historiador, porque ele escreveu aí esses livros, né? Tanto o Evangelho de Lucas como Atos dos Apóstolos. E aí ele narra uma história, primeiro de Jesus, depois da igreja. Agora também nós temos certeza que Lucas, além disso, era um teólogo. Não era apenas um historiador e um médico, mas também um teólogo, porque ele desenvolve toda uma teologia. E sempre a teologia tendo aí como base a ação do Espírito Santo. Tópico 3, os destinatários originais. O doutor Lucas endereçou seu evangelho a Teófilo, certamente uma pessoa importante que devia ocupar uma alta posição social, sendo citado como excelentíssimo. Pode-se dizer que, além desse ilustre destinatário, Lucas também escreveu aos gentios. O terceiro evangelho pode ser classificado como sendo de natureza soteriológica e carismática. Soteriológica porque narra o plano da salvação e carismática porque dá amplo destaque ao papel do Espírito Santo como capacitador do ministério de Jesus Cristo. Então Paulo escreveu a Teófilo. Teófilo é um nome grego. Então, provavelmente, Teófilo fosse então alguém muito importante. Poderia ser alguém que era até da corte romana. Mas não temos certeza, ninguém sabe direito. E sabemos que tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos dos Apóstolos foram escritos para Teófilo. Então nós entendemos também que não só para Teófilo ele escreveu, mas também para todos os gentios, que ele sabia que toda essa documentação reunida, esse livro, seria lido não só por Teófilo, mas também pelos gentios que precisavam de uma linguagem mais simples para que eles entendessem o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó, esse nome excelentíssimo Teófilo, então esse título aí, excelentíssimo, essa maneira de tratar, ela também era usada para tratar governador, rei. Pode ver aí que Festo, né, foi chamado de excelentíssimo Festo. Então, era um tratamento para a alta autoridade. Então, provavelmente Teófilo foi uma alta autoridade. Não sabemos se dentro do governo romano ou se dentro lá do governo grego. Mas era uma autoridade, era alguém de importância. Podemos até conjecturar, imaginar que fosse alguém rico, que se converteu, desejava conhecer os fatos mais detalhadamente da vida de Jesus, e pode ser até alguém que financiou esse trabalho de Lucas. Isso poderia explicar por que Lucas
colocou o nome de Teófilo aí, tanto no Evangelho como no livro de Atos, e escreveu mais diretamente para ele. Pode ser então que Lucas estava sendo financiado por esse homem, Teófilo, talvez então um alto funcionário do governo romano, sendo de origem grega, e que queria saber detalhes porque ele havia se convertido ou queria se converter. Então o livro de Lucas é tido então como soteriológico e carismático. Soteriológico por quê? Porque Lucas apresenta o plano de salvação. E carismático por quê? Porque ele fala muito da ação do Espírito Santo. Então primeiramente através de Jesus, depois através da igreja. Então a palavra soteriologia indica o quê? Falar sobre o quê? Sobre salvação. E a palavra carismático indica o quê? Uma ação sobrenatural, a ação do Espírito Santo sobre os homens. Então, por isso, soteriológico e carismático. Parte 2, os fundamentos e historicidade da fé cristã. Tópico 1, o cristianismo no seu contexto histórico. Tópico 2, discipulado através dos fatos. Tópico 1, então, o cristianismo no seu contexto histórico. Lucas mostra com riqueza de detalhes sobre que circunstâncias históricas se deram os fatos por ele narrados. Vejamos, e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Lituéia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Lucas 3, 1 e 2. Esses dados têm um propósito claro, mostrar que o plano da salvação do cristianismo pode ser localizado com precisão dentro da história. A fé cristã, portanto, não se trata de uma lenda ou fábula engenhosamente inventada. São fatos históricos que poderiam ser testados e provados e dessa forma podem ser aceitos por todos aqueles que procuram a verdade. Então veja só, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, e mais o livro de Atos dos Apóstolos, mostra claramente 3 estágios. Mostra o Antigo Testamento, mostra a vida de Jesus e mostra o início da igreja. São 3 etapas bem distintas e bem aí localizadas dentro dos livros que escreveu Lucas. Também nós vamos ver aí que ele detalha bem claramente, ali na época de Herodes, né, quando Herodes o Grande morre, que deixa para os seus filhos aí, o governo de toda aquela região da Judéia, e ele indica isso claramente, quem é que governava, onde governava. Depois ele fala do sumo sacerdote também. Por que ele cita 2? Porque se passou em Israel ao se utilizar 2 sumos sacerdotes. Um sumo sacerdote assumia, mas ele ficava sempre tendo aí o aconselhamento do anterior. Então aqui nós vamos ver que tanto Anás como Caifás estavam aí assumindo essa posição de sumo sacerdote. É claro que Caifás é que era o sumo sacerdote, mas Anás era o seu sogro. Ele tinha tantos filhos que foram sumos sacerdotes, como também esse genro. Então veja só que Jesus, por exemplo, quando foi preso, foi levado primeiro a Anás, mas não tinha que ser a Caifás. Mas acontece que Anás é que tinha ali a supremacia, ele que era o aconselhador, ele era considerado por todos o sumo sacerdote, embora tivesse sido deposto. Mas o seu genro então consultava ele sempre as coisas e ele tinha autoridade sobre todos. Veja que Lucas não despreza nenhum detalhe, ele fala os 2 nomes, Anás e Caifás. Então ele localiza aí a vinda de João, ele fala do ministério de João Batista, localiza bem claro quando foi, onde foi. Então ali está localizado o ministério de João Batista. João Batista que foi o que? O precursor de Jesus. Ele veio falar da vinda de Jesus. Ele veio levar o povo ao arrependimento, a um batismo nas águas, que era feito para o prosélito. Era uma coisa humilhante para um judeu ser batizado naquilo ali. Era um batismo feito para prosélitos, pessoas que não eram judeus, que se convertiam ao judaísmo.